Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Fé dos Homens da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Neste próximo domingo celebraremos o primeiro domingo pós-Páscoa e o texto que os cristãos têm diante de si é o texto do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Para refletirmos um pouco sobre este texto, voltamos a ter connosco a pastora Miriam Lopes. Uma vez mais, obrigado pela sua presença. Obrigada. Este é um texto curioso, é o texto do primeiro encontro dos discípulos com o ressuscitado e depois toda aquela controvérsia em torno de Tomé. A primeira questão que eu lhe coloco tem a ver precisamente com esta dimensão muito joanina de um encontro com o ressuscitado, que é simultaneamente um encontro de paz, mas com uma comissão e com a descida do Espírito Santo sobre cada uma das pessoas. Sim, o que os discípulos presenciaram naquela hora, em que eles estariam eventualmente no cenáculo fechados com medo deles também serem perseguidos como Jesus tinha sido, estavam a viver a dimensão da morte e do medo, que são duas coisas que podemos ter sempre presente, mas há circunstâncias da vida, nomeadamente aquela situação em que estamos certamente ainda todos a viver, que nos amarguram, que nos constrangem, e Jesus surge no meio deles e proclama-lhes a paz. Não se preocupem, está mesmo tudo bem, porque eu estou aqui convosco. E ele vai anunciar a sua vida nova e que ele não ficou retido na morte e que quem o perseguiu não ganhou extinguir a sua voz e a sua presença. Não teve a última palavra, não é? Não teve a última palavra, mas ele vai com o propósito, por um lado, de lhes infundir essa paz, essa tranquilidade e essa garra, essa esperança, e ao mesmo tempo de os enviar para eles continuarem a sua missão. Deus enviou a ele ao mundo e agora ele precisa que os seus discípulos, a sua assembleia, o seu grupo, a sua igreja, produza o resto do que é preciso fazer. Portanto, que eles dimanem dele a sua comissão que vem de Deus. E sopra sobre eles o Espírito, comissionando-os, ou seja, enviando-os a eles serem os seus continuadores, na verdade eles a serem os seus implementadores do seu reino e da sua boa nova para toda a terra. Ao soprar o Espírito sobre eles, ele dá-lhes um novo nascimento, dá-lhes um novo fogo. E esse novo fogo, podíamos dizer que nos outros evangelhos e em Lucas, no livro dos Atos, é dividido no tempo de uns quantos dias, numa outra circunstâncias em que realmente o Espírito desce sobre todos. São João diz-nos que Jesus soprou, capacitou-os imediatamente com o mesmo Espírito, que era o seu Espírito do Cristo vivo e ao mesmo tempo o Espírito de Deus, que no batismo desceu sobre ele e o capacitou para o seu ministério. Claro. Vão e tudo o que perdoarem será perdoado e o que não perdoarem não será perdoado. E eu vos envio. Portanto, eles são, cada um deles, o novo Cristo, o novo transporte, novo instrumento da vontade de Deus. E cada um deles agora leva a sua boa nova para que ela nada mais a retenha, nada mais a pode reter, porque Jesus já ultrapassou a dimensão da morte. Depois, por outro lado, quando nós chegamos à situação do Tomé, não é? Exatamente, que essa é a segunda parte. A segunda parte tem a ver com a dimensão do sentido ele não e da estava fé. junto com os seus colegas, com os seus amigos, com os outros discípulos de Jesus, e quando chegou, deu-se conta que Jesus tinha estado presente. E ele teve dificuldade em acreditar e achou que poderia ser alguma coisa vaga e não real que eles tinham presenciado. E ele exige, para crer, ele poder palpar realmente e certificar-se que aquele é aquele que morreu na cruz. Mas aquilo que nós podemos considerar em Tomé, ele é o protótipo do descrente. E todos nós temos um pouco de Tomé, que se não tocarmos fisicamente, se não pudermos provar cientificamente, nós não acreditamos. Mas a fé é a dimensão de acreditar naquilo que não se consegue provar. Mas não deixa de ser real. Lá está, o Espírito que Jesus soprou é o Espírito imaterial. Não pode ser visto, não pode ser comandado, não pode ser palpado.
mas ele não deixa de ser uma força brutal. O Espírito, que pode ser também dito como vento ou como ruá no hebraico, tem essa força imaterial. Jesus surge a Tomé e diz para ele fazer aquilo, ele tocar, ele apalpar, ele experimentar. E ele, na verdade, já não precisa de fazer nada disso. Os outros também não precisaram de tocar nem de palpar. Claro. Bastaram ver Jesus consigo, que não tiveram dúvidas que ele estava mesmo vivo. E aí ele se dá-se conta de que a sua incredulidade não tem nenhuma justificação. É apenas uma dimensão estreita da nossa capacidade humana, das nossas exigências, mas que não tem nada a ver, ou seja, não impedem que o poder de Deus se nos revele. E eu penso que todos nós, hoje na dimensão em que vivemos da Igreja, não fisicamente reunida, não fisicamente, materialmente reunida, nós hoje somos também levados a nos interrogarmos se nós, ao não estarmos juntos uns com os outros, se não estamos a fazer como Tomé tinha dito. Então aquilo que Jesus nos diz hoje é: bem-aventurados aqueles que sem verem acreditarem. É esses que recebem a bênção, porque a fé é que nos abre à dimensão da presença de Deus e Ele, na verdade, nós, mesmo que não estejamos reunidos fisicamente, em igreja, em assembleia, Ele acaba por nos vir manifestar. Ele acaba por se nos manifestar. Obrigado pela sua palavra, uma vez mais pela sua reflexão. Nós ficamos por aqui, voltaremos a estar convosco no próximo dia 23 de abril. Até lá, o nosso desejo é o de sempre. Fiquem bem, fiquem com Deus.